Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar agora sobre essa nova modalidade, esse novo contrato de trabalho, que é ou uma nova forma, um novo trabalhador, que é o trabalhador intermitente, uma nova figura na nossa legislação trabalhista, que, por ser nova, evidentemente, não havia nenhuma regulamentação antes da reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. Vamos ver o que caracteriza esse trabalhador? Vamos lá. A nova regulamentação está aqui disposta no artigo 443, parágrafo 3º. Então eu vou ler essa definição da lei e em cima a gente vem explicando. Tá? Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em dias, horas ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, que são regidos por legislação própria. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem, vamos começar pelo fim, não se aplica o trabalho intermitente aos aeronautas, de forma alguma. Vamos lá. Você lembra do velho e bom conceito dos requisitos caracterizadores da relação de emprego? No velho shop, ou chopa, como você prefira, se você considerar a alteridade também como requisito caracterizador da relação de emprego. Como muitos doutrinadores, a jurisprudência e a doutrina também, a maioria também considera. Nós temos aqui subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e aqui pessoa física, além da própria alteridade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um empregado que ele tem subordinação, ok? Porém, o que a lei vai dizer para a gente? Que ele não vai ter habitualidade. O que a gente entende por habitualidade? Por vezes, por exemplo, a lei da doméstica, finalmente a lei complementar 150 de 2015 solucionou uma grande celeuma que nós tínhamos. Em cada lugar do Brasil era definido um tipo de habitualidade para doméstico. Então, em alguns lugares mais de 2 vezes era considerado doméstico, em alguns lugares só mais de 3 vezes na semana, outros mais de 4, nós já tivemos decisões nesse sentido. E já tivemos até decisões de 1 vez na semana ser considerado doméstico. Quer dizer, uma profunda bagunça jurídica. Até que a lei complementar veio e solucionou esse problema, além do trabalho para residência ou família, com todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, por mais de 2 vezes é considerado como um trabalho doméstico. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, essa habitualidade ela vai ser oferida no caso a caso. A gente vai ter que ver. Mas vamos botar, normalmente, você aí empregado, trabalha 5 vezes na semana. Normal. Tá? Você está acostumado com esse padrão. Porém, aqui, o que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte. Essa habitualidade ele pode trabalhar por horas, por dias ou por meses, alternando períodos em que ele vai trabalhar, em que ele vai deixar de trabalhar, sem que com isso ele perca a qualidade de empregado. Então pode ser que o empregador chegue e fale assim: ô empregado, o que acontece? Eu vou te chamar para o serviço aqui só por 2 meses, só por 3 meses, tá legal? E depois, ele não trabalha, mas também não recebe, tá? Então, basicamente, é isso. O contrato de trabalho na prestação de serviço com subordinação não é contínua. Eu posso chamar o empregado X para trabalhar por 3 meses para mim. Carteira assinada, todos os direitos. A gente vai ver nas disposições legais. Aqui ele vai receber o 13º, ele vai ter férias, ele vai ter direito a um aviso prévio, tudo direitinho. Um pagamento mensal. No final do mês, ele já vai receber todos esses pagamentos no próprio, ao fim de cada mês.
tá? Então, aqui eu chamo ele para trabalhar por 3 meses. Eu assino, mas só que terminado esse período, esses 3 meses, ele fica no período de inatividade. Continua sendo meu empregado. Ele continua sendo. O contrato não acabou. A prestação de serviços dele acabou. Mas ele continua sendo meu empregado. A carteira continua assinada. Tá? Ele não vai trabalhar e também não vai receber. Por isso que a lei fala com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Então imagine que durante um ano ele pode ter trabalhado 6 meses e não ter trabalhado outro tempo. Tá? Isso aqui pode ser em horas, dias ou meses, independentemente da sua atividade. Agora a gente vai ler todas as disposições relativas ao trabalhador intermitente. Então vamos ao... Entenderam esse conceito do trabalhador intermitente? Então é um trabalhador que você vai assinar a carteira dele, ele vai receber aquela prestação de serviço, tá? No final, receber a prestação de serviço não, porque você pode confundir com um contrato de prestação de serviços, mas ele vai receber a remuneração dele, o 13º, o aviso prévio, tudo, aviso prévio no final, mas férias proporcionais, 13º proporcional, tudo ele já vai recebendo antecipadamente ao final de cada mês. Então, a gente vai chamar assim, poxa, eu quero que você trabalhe para mim por 3 meses. É o período de atividade dele. Então ele vai receber esse 13º proporcional ao pagamento ao fim de cada mês. Agora vamos ver aqui. Artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Primeira coisa, primeiro requisito. E deve conter especificamente o valor da hora do trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato de trabalho intermitente ou não, para que não haja a figura do trabalhador intermitente recebendo menos do outro contrato de trabalho comum, né, que não seja intermitente. O que isso aqui quer dizer em linhas gerais? Se você tem um empregado aqui que ganha R$2.000, tá? Você vai pegar o valor hora dele. O trabalhador intermitente ele ganha valor hora de trabalho. Então o valor hora no contrato de trabalho intermitente, nesse meu exemplo, que eu estou trabalhando, não pode ser inferior já a de um empregado que eu tenha na empresa. Ou que estabeleça, por exemplo, categorias que tenham um piso. Por exemplo, eu não posso contratar abaixo. Se não tem salário mínimo, não posso contratar por um valor hora inferior ao salário mínimo. Tá legal? Nenhum problema? Vamos supor que o valor hora aqui, não estou fazendo conta matemática não, só um chute, que o valor hora seja R$3. Eu não posso contratar aqui em cima de um trabalhador do salário mínimo, por exemplo. Eu não posso contratar aqui um valor hora de R$2. Tá bom? Isso não pode acontecer. Legal, gente? Então, primeira coisa, primeiro requisito, o contrato tem que ser escrito, obrigatoriamente, deve conter especificamente qual o valor da sua hora de trabalho, tá? Que não pode ser menor ao valor hora do salário mínimo ou de algum piso de outra categoria. Se o piso é R$2.000, você vai fazer daquela categoria específica que você está contratando, você vai pegar o valor hora dela. E esse novo contrato de trabalho, o valor hora não pode ser abaixo do valor hora desse piso aqui de um trabalhador que você já tenha na empresa. Tá bom? Para que não haja discriminação. Senão, aí você só vai contrataria trabalhadores intermitentes, né? Com certeza. Então vamos lá. Parágrafo 1º, o empregador convocará, agora presta atenção nesses requisitos. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz. Ora, qualquer meio, hoje em dia, ao meio comum, um e-mail que você no final tenha aquele ok, recebi, que você deu ok, pode ser uma forma de comunicação eficaz, acordada entre as partes. Olha, um ok, a minha pergunta no WhatsApp.
qualquer meio de comunicação que seja eficaz ou que dê ciência a ambas as partes do que o outro viu e recebeu. Tá? Pode ser você mandar pelo bom e velho telegrama, né? Pode mandar, o empregador pode mandar, convocando aquele empregado por telegrama a comparecer na empresa para o contrato de trabalho em uma prestação aí em mais 2 meses, 3 meses. O importante é você ver aqui qualquer meio de comunicação que seja eficaz, tá? Para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, informando o dia, a hora, informando quanto tempo, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Cuidado com isso aqui na prova, porque ele pode substituir isso aqui por dias úteis, tá? Então cuidado, a lei fala em 3 dias corridos de antecedência. Então 3 dias antes de você requerer a mão de obra dele, o trabalho dele, você tem que enviar aquela comunicação. Bem importante isso aí. Segundo, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Então, se o empregador envia, o empregador vai lá, envia a solicitação, meio telegrama, meio de comunicação eficaz, e o empregado deixa isso para lá, esse silêncio, diferentemente lá do Código Civil que importa a anuência, para o direito do trabalho não. Para o direito do trabalho, esse silêncio importa em recusa. Tá? Ah, ele não me respondeu, não. Ele não quis esse trabalho, vou para outro, requerer outro trabalhador. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Veja, aqui, esse empregado que você está convocando não é um empregado que você não tenha um contrato de trabalho com ele. Não é um prestador de serviço que você chama para trabalhar. É o empregado A que chega na empresa, na B, e eles fazem um contrato de trabalho intermitente. Celebra um contrato escrito, assina carteira, tudo bonitinho. Esse aqui, ele é empregado de B. A empresa B, que é a empregadora, que vai solicitar, convocar o empregado para o trabalho. Olha só, para o período de prestação de serviço, para o período de atividade. Olha só, tem trabalho tal, por 3, por 4 meses, o seu valor hora é X, e assim, você quer? Ponto. É isso que diz a lei. Tá? Agora, ele pode recusar? Pode. Ele tem essa autonomia. É isso que diz aqui a lei. Essa recusa não vai descaracterizar a subordinação do contrato de trabalho dele. O contrato de trabalho intermitente ele também foi feito para que, na ideia do legislador, para que houvesse mais possibilidades para que o empregado pudesse ter mais de um emprego. Essa é a verdade. Que nos períodos de final de semana, por exemplo, ele possa ser um trabalhador intermitente. Ou nos períodos ociosos, quem trabalha às vezes em escala 12/36, enfim, que você pudesse dar mais liberdade ao empregado de ter mais vínculos de emprego. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim, se deu certo ou não deu certo. Estou falando da lei em específico. Tá? Quarto, aceita a oferta para comparecimento ao trabalho a parte que descumprir, ou seja, acordamos, ok, vamos começar. Se o empregado chegar e não tiver aquela vaga, pô, desculpa, cara, não tem mais. Ou se o empregado faltar, tendo aceito, olha a consequência jurídica. Sem justo motivo, pagará a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Ou seja, a parte que descumprir o que foi acordado tem que pagar a outra metade do valor que seria devido no contrato para aquela prestação de serviço. Então o empregado ele tem que ter ciência que quando ele aceita essa oferta,
Se ele não comparecer e deixar para lá, está aqui, está na lei. Ele vai ter que pagar essa multa. Lembrando, muito cuidado, porque isso aqui é a lei da reforma original, que foi modificada com a medida provisória 808. Porém, a medida provisória 808 caiu. Então, voltamos a esse estado aqui. Tá? Então, muito cuidado aí quando você está estudando, ou no livro que você esteja estudando, veja a legislação. Hoje, o que está valendo é esse parágrafo 4º. Quinto, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Olha só que coisa. Então, lembra que eu falei? Eu convido, mostro a oferta àquele empregado, daquele serviço, por 3 meses. Então, vamos lá. Numa linha do tempo, chega aqui, ó, de 1 ano, tá? Aí, trabalha por 3 meses. Aí ele ficou aqui 5 meses sem trabalho. É o período de inatividade. Nesse período em que não tem trabalho, que ele está inativo, ele pode procurar um outro contrato. Ele pode procurar um outro trabalho, sem problema nenhum. Tá? E é isso que diz aqui o parágrafo 5º. Esse período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador. Tá bom? Então, muita atenção nisso aí. Por quê? Esse tempo à disposição pode dizer até que você está trabalhando para o empregador, que você tem que receber, até a questão aí de horas extras. Não é o caso. Se você não está trabalhando, você continua sendo empregado. Carteira assinada, só que você nada está recebendo. Fica livre, entre aspas, para poder realizar outras atividades. Sexto, na data acordada para o pagamento, observado o disposto no parágrafo 11, vamos ver, o empregado receberá de imediato as seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais, se houver. Ou seja, o pagamento, se ele se der no mês, ao final do mês, normal, vai lá, quando você for pagar, você já vai embutir o valor de, por exemplo, ele trabalhou nesse 1 mês, então 1/12, desculpa, avos do 13º. Férias, a mesma coisa. Esse pagamento desses direitos já vai vir no final do mesmo mês. Você não vai esperar uma rescisão do contrato de trabalho para efetuar o pagamento ou final do ano para pagar o 13º. O pagamento vai se dar no fim daquele período estipulado para o pagamento. Se for mensal, no fim do pagamento, no fim do mês, você vai receber aquele valor. Tá? O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos a título de cada uma das parcelas. É meio que chover no molhado esse dispositivo, porque no direito do trabalho nós temos que é vedado o salário complessivo, né? O que é o salário complessivo? É quando você paga sobre uma única rúbrica um valor cheio, por exemplo. Você recebe aí 5 mil reais, pronto, 5 mil reais você está recebendo. Tá, tudo bem, mas de que foi 5 mil reais? Você tem que discriminar. Olha lá, 300 reais de adicional, você tem que botar fundo de garantia tanto, do salário base 3.500, hora extra 500 reais. Você tem que discriminar receitas e despesas, né? Os seus descontos legais e todas as suas receitas. Oitavo, o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Veja bem aqui que tem uma disposição bem interessante, tem uma sutileza aqui que muita gente não se ateve à época e até hoje. Olha, ele vai efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária, ou seja, o desconto da contribuição. Porque o que acontece?
E aqui com os meus clientes eu sempre falo isso. Os empregados recebem o contra-cheque. Aí no final, do lado do contra-cheque, tem lá, desconto de INSS, R$300. Só que a empresa tem que descontar e depois pagar o INSS do empregado. Eu desconto dele e pago, né? Só que muitas empresas fazem o quê? Descontam e não recolhem o INSS. Ou seja, isso é um crime. Até o crime de apropriação indébita previdenciária, disposto no artigo 168A do Código Penal. Então, tem que ficar ligado. Sempre recomendo. Vá à Caixa INSS, peça o seu CNIS, seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, e veja como está o histórico da sua contribuição previdenciária. Se as empresas estão recolhendo as contribuições previdenciárias corretamente. Porque a pior coisa depois quando você chega a se aposentar, tá aqui na carteira, eu já trabalho há 49 anos. Aí quando você vai somar o tempo de contribuição, tem 20, 30. Tem muitos anos a menos do que você imagina. Aí quando você pensa em se aposentar, que as pessoas no Brasil se dão conta disso. Aí tem essa surpresa. Aí, para você reaver isso, dá um trabalhinho. Às vezes você tem até que ingressar com ação judicial para fins, né, do reconhecimento desse tempo de trabalho. Mas vai dar trabalho, sem dúvida. Então, olha a importância desse artigo. Esse artigo quer dizer o seguinte, que esse desconto que o empregado faz e ele recolhe o INSS e o depósito do fundo de garantia, ele tem que fornecer para o empregado comprovante disso. Então, eu depositei lá 8% do fundo de garantia, eu descontei o INSS, tudo certinho no mês. Olha lá, fulano, tá aqui a empresa boazinha, né? Foi lá, depositou o seu fundo de garantia, seu INSS está descontado, recolhido devidamente. Está aqui o comprovante para você. É isso que diz a lei. Isso aqui é muito bom. Agora, vai ser cumprido ou não, eu não sei. Mas é bom. Isso aqui realmente deveria até ser seguido, ser posto em outras legislações. Tá? Isso aqui deveria ser obrigatório, sob pena de multa. Manda por e-mail. Hoje em dia você paga, recolhe, fica tudo digitalizado. Manda para o e-mail, manda para o cadastro, manda para... Você ter, a empresa vai ter um custo? Não, não vai ter. O único custo que vai ter é o braçal do empregado, quem esteja lá fazendo, né, de mandar para os e-mails cadastrados. Mas é comprovante. Não é? Quem recolher vai chegar lá e vai mandar para o e-mail do empregado os comprovantes. Isso eu acho muito bom. O ponto aqui foi legal. Tá bom? Entenderam isso? Nono, a cada 12 meses, o empregado adquire direito de usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Professor, a regra geral de férias diz pra gente, nós adquirimos o nosso período aquisitivo de férias após efetivo 1 ano de trabalho, não é? Sim, é. O intermitente é a mesma coisa? Não. O trabalhador intermitente, ele vai adquirir o direito de férias dele após 1 ano do contrato de trabalho e não do efetivo trabalho. Olha a diferença aí. Lembra a minha linha do tempo que eu acabei de fazer? Então você tem aqui 1 ano, tá? 1 ano aqui. Aí o nosso trabalhador intermitente, ele trabalhou aqui 2 meses, aí ele ficou 3 meses inativo, aí ele trabalhou mais 3 meses, aqui 3, 6, 8, pronto. E aqui ele ficou mais 3, 3, 6, 9, 10, 11 e 1 mês, pronto. Ele ficou aqui inativo, o total de 6 meses. Então, por 6 meses, dentro de 1 ano, ele ficou inativo, ele não trabalhou. Mas chegou aqui, quando ele completou 1 ano do contrato de trabalho, quando ele completou esse 1 ano, ele tem direito a férias? Tem.
O trabalhador intermitente, sim, ele terá direito às férias, porque a lei vai dizer, a cada 12 meses, o empregado adquire o direito a usufruir nos 12 meses subsequentes, um mês de férias. Pronto. A cada 12 meses. Ele não vai dizer de efetivo cumprimento ou não, de efetivo trabalho ou não. De trabalho, ele teve efetivo aqui, ele teve 6 meses de efetivo trabalho. Então, ele não, pela regra geral, ele não teria. Mas pela regra do trabalhador intermitente, sim, ele tem direito de férias. Então, presta atenção, que aí tem uma diferenciação em relação ao trabalhador seletista comum. O período de concessão de férias do trabalhador intermitente. Tá legal? Fica de olho nisso aí. Então, vamos lá. Não, aí terminou, né? Aí nós terminamos, na verdade. Eu não tinha visto, mas nós, na verdade, aí terminamos o trabalhador intermitente. Eu até ia ver com vocês outra parte, mas aqui a gente termina nesse parágrafo 9º, o trabalhador intermitente. Legal? Meus amigos, é o seguinte, é uma figura importante, cuidado com a legislação, porque ela foi modificada pela MP 808, que depois, após o período de vigência, caiu, não foi convertida em lei. Tá? Ela até melhorava algumas coisas do trabalho intermitente, mas, infelizmente, ela não foi convertida em lei. Então, o que eu falo para você, de forma resumida, mais uma vez, o trabalhador intermitente, ele é empregado, tá? Só que ele não tem uma habitualidade na prestação de serviço. Então, ora ele vai trabalhar, ora ele não vai trabalhar. Então, ele pode trabalhar por períodos descontínuos. Ele pode trabalhar por uma quantidade de horas, uma quantidade de dias ou meses. Tá bom? Sem problema nenhum. E o período de inatividade dele, ele também não vai receber nada da empresa, mas também não perderá a qualidade de empregado. Após 12 meses, ele terá direito às férias. As parcelas dele, os direitos trabalhistas, serão pagos de uma forma pactuada entre ele e seu empregador. Se foi o pagamento tem que ser mensal, né? No fim de cada mês ele vai receber já o seu 13º de uma forma adiantada. Isso vem sendo uma tendência na legislação trabalhista brasileira. Até nós vamos ver, quando tiver a MP 905 do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, isso também está disposto lá. Então isso vem sendo uma tendência. Você trabalha, trabalhei 2 meses, então você já recebe aí o seu 13º proporcional, 2/12avos, por exemplo. Já recebe o seu das férias. No final de cada mês você já vai antecipando esse recebimento. Então vocês fiquem de olho nisso e prestem atenção. Essa é a regulamentação do trabalho intermitente no Brasil. Legal? Então vejo vocês no próximo bloco. Um abraço!